Parte 1. Capítulo 4. O Filho. Partir. Deixar a ilha? As pessoas não partiam da ilha. Tress sabia, logicamente, que isso não era estritamente verdade. Oficiais da coroa podiam partir. O duque partia ocasionalmente para reportar-se ao rei. Além disso, ele havia recebido todas aquelas medalhas tão chiques por matar pessoas de um lugar distante, onde elas tinham uma aparência ligeiramente diferente do que a deles. Aparentemente, ele havia sido bastante heróico nessas guerras. Você podia saber isso porque um grande número das suas tropas havia morrido, enquanto ele havia sobrevivido. Mas no passado, o duque nunca havia levado sua família. O herdeiro ducal atingiu a maioridade, dizia a proclamação. E assim, vamos apresentá-lo para noivado a várias princesas dos mares civilizados. Entenda, Tress era uma jovem pragmática. Sendo assim, ela só pensou em despedaçar, frustrada, sua cesta de compras. Ela só deliberou se seria apropriado praguejar a plenos pulmões. Ela mal cogitou marchar até a mansão do duque para exigir que ele mudasse de ideia. Em vez disso, ela continuou fazendo suas compras em meio a uma névoa entorpecida, usando a ação familiar para dar à sua vida subitamente arruinada alguma aparência de normalidade. Ela encontrou um punhado de alho que tinha certeza de que poderia aproveitar. Várias batatas que não estavam murchas demais, e até mesmo alguns grãos onde os gorgulhos estavam grandes o bastante para que pudesse catá-los. No dia anterior, ela teria ficado feliz com a aquisição. Hoje, ela não conseguia pensar em nada, a não ser em Charlie. Parecia tão incrivelmente injusto. Ela acabara de reconhecer o que sentia por ele, e tudo já estava virando de cabeça para baixo. Sim, haviam dito a ela para esperar essa dor. O amor envolvia sofrimento. Mas aquilo era o sal no seu chá. Não devia ser também uma pincelada de mel? Não deveria haver, se ela ousava desejar, paixão? Ela ia receber todos os detrimentos de um caso romântico sem nenhuma das vantagens. Infelizmente, sua natureza prática começou a se afirmar. Enquanto os dois haviam sido capazes de fingir, o mundo real não foi capaz de levá-los. Mas os dias de fingimento haviam acabado. O que ela havia pensado que ia acontecer? Que o duque a deixaria se casar com seu filho? O que ela pensava que podia oferecer a alguém como Charlie? Ela não era nada em comparação com uma princesa. Pense em quantos copos eles poderiam comprar. No mundo do faz de conta, o casamento tinha a ver com amor. No mundo real, tinha a ver com política. Uma palavra cheia de significados, embora a maioria delas se resumisse a: isso é uma questão para os nobres, com má vontade, para os muito ricos discutirem, não para camponeses. Ela terminou suas compras e seguiu pelo caminho rumo à sua casa, onde pelo menos poderia se lamentar com seus pais. Mas aparentemente, o duque não queria perder tempo, pois ela viu uma procissão descendo sinuosamente até o cais. Tress deu a volta e retornou por um caminho diferente, chegando logo depois da procissão, que já havia começado a carregar a bagagem da família para um navio mercante. Ninguém tinha permissão de deixar a ilha, a não ser, claro, que você não fosse um Zé Ninguém. Tress estava preocupada em não ter uma chance de falar com Charlie. Então, ela se preocupou em conseguir, mas ele não querer falar com ela. Felizmente, ela o viu de pé junto da multidão, vasculhando com os olhos as pessoas reunidas. No momento em que ele a viu, correu até ela. Tress! Ah, pelas luas! Fiquei preocupado de não conseguir achá-la a tempo. O que ela podia dizer? Doceira donzela, disse ele com uma messura. Eu preciso partir. Charlie, disse ela baixinho.
Você não precisa tentar ser alguém que não é. Eu conheço você. Ele fez uma careta. Estava usando um casaco de viagem e até mesmo um chapéu. O Duque considerava impróprio o uso de chapéus, exceto durante viagens. Tress, disse ele mais baixo. Receio ter mentido para você. Sabe, eu não sou o jardineiro. Eu sou... o filho do Duque. Incrível. Quem teria pensado que Charlie, o jardineiro, e Charles, o herdeiro do Duque, eram a mesma pessoa, levando em conta que eles têm a mesma idade, a mesma aparência e vestem as mesmas roupas? Sim. Você está com raiva de mim? A raiva está na fila agora, declarou Tress. É a 7ª dela, apertada entre a confusão e o cansaço. Atrás deles, o pai e a mãe de Charlie marcharam até o navio. Seus servos o seguiram com o resto da bagagem. Charlie olhou para os próprios pés. Parece que vou me casar. Com uma princesa de algum país. O que você acha disso? O que ela deveria dizer? Desejo tudo de bom a você? Ele levantou o rosto e fitou-a nos olhos. Sempre, Tress. Lembra-se. Foi difícil para ela. Mas depois de procurar por um instante, ela encontrou as palavras escondidas em um canto, tentando fugir dela. Foi difícil para ela. Mas depois de procurar por um instante, ela encontrou as palavras escondidas em um canto, tentando fugir dela. Eu gostaria, disse ela, agarrando-as, que você não fizesse isso. Se casar. Com outra pessoa. Ah? Ele piscou. É mesmo? Quero dizer, tenho certeza de que elas são ótimas. As princesas? Acredito que faz parte dos requisitos do trabalho, comentou Charlie. Tipo, você já ouviu falar nas coisas que elas fazem nas histórias? Respiração boca a boca com anfíbios? Contar aos pais que seus filhos molharam a cama? É preciso ser relativamente gentil para prestar tais serviços. Sim, concordou Tress. Ela respirou fundo. Ainda assim, prefiro que você não se case com uma delas. Muito bem. Então, não o farei, disse Charlie. Não acredito que você tenha escolha, Charlie. Seu pai quer que você se case. É uma questão de política. Ah, mas você sabe. Eu tenho uma arma secreta. Ele tomou as mãos dela e se aproximou. Atrás dele, seu pai caminhou até a proa do navio e olhou para baixo, franzindo o senho. Charlie sorriu um sorriso torto. Seu sorriso? Veja só como sou sorrateiro. Ele o usava quando não estava sendo nem um pouco sorrateiro. Que tipo de arma secreta, Charlie? Indagou ela. Eu posso ser incrivelmente tedioso. Isso não é uma arma. Pode não ser uma arma na guerra, Tress, replicou ele. Mas na corte? É uma arma tão boa quanto a espada mais afiada. Você sabe como eu falo muito. E muito. E muito. Eu gosto de como você fala, Charlie. Não me incomodo com o muito, na verdade. Ocasionalmente, aprecio bastante o muito. Você é um caso especial, disse Charlie. Você é... Bem, isso é meio bobo. Mas você é como um par de luvas, Tress. Eu sou, disse ela, quase engasgando. Sim. Por favor, não se ofenda. Quero dizer, quando tenho que praticar com a espada, eu uso essas luvas e... Eu entendo, sussurrou ela. Do topo do navio, o pai de Charlie gritou para que ele se apressasse. Tress entendeu então que, do mesmo modo como Charlie possuía diferentes tipos de sorrisos, o Duque tinha diferentes tipos de carrancas. Ela não gostava muito do que a carranca atual dava a entender em relação a ela. Charlie apertou suas mãos. Escute, Tress. Eu prometo para você. Eu não vou me casar. Eu vou até esses reinos e vou ser tão insuportavelmente tedioso que nenhuma das garotas vai me aceitar. Não sou bom em muita coisa. Nunca marquei um único ponto contra meu pai na esgrima. Eu derramo sopa em jantares formais. Eu falo tanto que até meu lacaio, que é pago para escutar,
Arruma razões criativas para me interromper. No outro dia, eu estava contando para ele a história do peixe e da gaivota, e ele fingiu dar uma topada com o dedão e... O Duque gritou de novo. Eu posso fazer isso, Tress, insistiu Charlie. Eu vou fazer isso. Em cada parada, vou escolher um copo para você. Tudo bem? Quando eu tiver matado de tédio a princesa da vez, e meu pai decidir que precisamos seguir em frente, mandarei um copo para você. Como prova, sabe? Ele apertou novamente as mãos dela. Vou fazer isso, não só porque você escuta, mas porque você me conhece, Tress. Você sempre foi capaz de me ver quando os outros não veem. Ele finalmente se virou para responder aos gritos do pai. Tress se agarrou às mãos dele, não querendo que o momento terminasse. Charlie deu a ela um último sorriso. E, muito embora ele estivesse tentando agir de modo confiante, ela conhecia seus sorrisos. Esse era seu sorriso incerto, esperançoso, mas preocupado. Você também é minhas luvas, Charlie, declarou Tress. Depois disso, ela teve que soltá-lo para que ele pudesse subir a prancha correndo. Ela já havia incomodado demais. O Duque forçou o filho a descer para o convés inferior, enquanto o navio deslizava para fora dos esporos cinzentos, mais perto da rocha, e para o verdadeiro oceano verdejante. O vento inflou as velas do navio, que partiu para o horizonte, deixando uma trilha de poeira cor de esmeralda atrás dele. Tress subiu até sua casa. Então assistiu do penhasco até que o navio estivesse do tamanho de um copo. Então, do tamanho de um grão de poeira. E então desaparecer. Dizem que esperar é o mais excruciante dos tormentos da vida. Quem diz, no caso, são escritores, que não têm nada de útil a fazer. Então preenchem seu tempo pensando em coisas a dizer. Qualquer pessoa trabalhadora pode te informar que ter tempo para esperar é um luxo. Tress tinha janelas a lavar, refeições a cozinhar, um irmão caçula para cuidar. Seu pai, Len, nunca se recuperara do acidente nas minas e, muito embora tentasse ajudar, mal podia caminhar. Ele auxiliava a mãe de Tress, Uba, a tricotar meias o dia todo, que eles vendiam a marinheiros. Mas com os custos da linha, o lucro era bem minguado. Então, Tress não esperou. Ela trabalhou. Ainda assim, foi um enorme alívio quando o primeiro copo chegou. Foi entregue por Hoyde, o grumete. Sim, fui eu. O que foi que me entregou? O nome, talvez? Uma bela xícara de porcelana, sem uma única lasca nela. O mundo se iluminou naquele dia. Enquanto lia a carta que veio junto, Tress quase podia imaginar Charlie falando, detalhando as afeições da primeira princesa. Com uma heróica monotonia, ele havia listado sons feitos pelo seu estômago enquanto se deitava em várias posições à noite. E, como se não bastasse, ele então explicou como guardava as pontas cortadas das unhas dos seus pés e dava-lhes nomes. Aquilo tinha sido o suficiente. Continue lutando, meu amor loquaz, pensou Tress, enquanto escovava as janelas da mansão no dia seguinte. Seja valente, meu guerreiro, ligeiramente nojento. O segundo copo era de puro vidro vermelho, alto e fino, e parecia poder conter mais líquido do que realmente continha. Talvez viesse de uma taverna particularmente sovina. Ele havia afastado esta princesa, explicando o que havia comido no desjejum em detalhes intricados, enquanto contava os pedaços dos ovos mexidos e os categorizava por tamanho. O terceiro copo era uma enorme caneca de estanho sólida com um peso razoável. Talvez fosse de um desses lugares que Charlie havia inventado, onde as pessoas sempre precisavam carregar armas. Tress estava razoavelmente certa de que podia derrubar um atacante brandindo a caneca.
A mais recente princesa fora incapaz de suportar uma conversa prolongada sobre os benefícios dos vários sinais de pontuação, incluindo alguns que Charlie inventara. O cartão que acompanhava o quarto pacote não incluía uma carta, só um pequeno desenho. Duas mãos enluvadas unidas. O copo tinha uma borboleta pintada com um oceano vermelho por baixo. Ela achava estranho que a borboleta não estivesse com medo dos esporos. Talvez fosse uma prisioneira, forçada a voar sobre o oceano até sua perdição. O quinto copo nunca chegou. Tress tentou não se preocupar, dizendo a si mesma que ele devia ter extraviado no caminho. Afinal de contas, uma série de coisas perigosas podia acontecer com um barco navegando nos esporos. Piratas ou, você sabe, esporos. Mas os meses se estendiam, cada um mais tedioso do que o anterior. Toda vez que um navio chegava às docas, Tress estava lá, perguntando se havia correspondência. Nada. Ela fez isso por meses a fio, até que um ano inteiro havia se passado desde que Charlie partira. Então, finalmente, uma mensagem. Não de Charlie, mas do seu pai, enviada para toda a cidade. O Duque estava finalmente retornando para o pontal de Digain. E estava trazendo sua esposa, seu herdeiro, e sua nova nora.